Mais uma vez para mais uma semana de Radar dos Emprestados 20 anos, uma semana típica, né? Acho que as últimas duas foram muito parecidas, então a gente resolveu fazer algumas coisas diferentes hoje também, né? Porque senão a gente vai ficar batendo sempre na mesma tecla. Hoje nós vamos atualizar os números para todos vocês, que é importante vocês saberem. Traremos a agenda dos próximos jogos e também vamos falar quem deveria estar aqui, tá? Quem deveria estar aqui, porque é muito importante isso, até para que a gente possa ter um controle melhor do elenco e enfim, né? Mas vamos nessa. Seja muito bem-vindo novamente, Vincenzo. Tamo aí, Furla, tamo aí porque, cara, é diferente essa semana, a data FIFA não afeta só o Atlético, né, que ficou sem jogar, muita gente ficou sem jogar e os nossos pupilos, os nossos emprestados, seguem também sem entrar em campo. Então, vamos fazer esse exercício porque tem bastante gente, bastante não, mas tem umas peças interessantes que podem se beneficiar de um contexto diferente, de respirar novos ares, né, cara? É muito verdade, já vamos começar aqui também, né? Aqui na teoria, os 4 jogadores que eu coloquei, tirando o Matheus Babi e o Rômulo não, o Rômulo também foi atualizado, não jogaram, né? A data FIFA realmente quebrou essa atualização dos nossos emprestados. Então a gente tem o Jaderson no Remo, nós temos o Rômulo no Gostep, o Matheus Babi no Penharol e o Jajá no Pafos do Chipre. Logo após, Vincenzo, Cauã no ABC, Daniel Cruz no ABC. Esse já conseguiu jogar um pouquinho mais, jogou 3 jogos desde a última semana. O ABC fez muitos jogos, mas Daniel Cruz deu uma boa estagnada, né, lá no ABC. Mas também a fase do ABC não é boa. O ABC ontem jogou, mas antes de ontem vinha de 10 jogos sem vencer, né? Então era uma fase muito ruim. E Matheus Felipe no Ceará ainda é o jogador emprestado de melhor fase que a gente está tendo. A melhor regularidade é a do Matheus Felipe no Ceará. Juninho não está jogando no Cianorte, visto que o Cianorte não está atuando. Acho que é importante dizer também que o Cianorte só volta na Série D. Então, se não me engano, é 21 de abril para frente. Então, o Juninho vai ficar estagnado aqui. E por fim, ele, né, Vincenzo? O último aqui, Luciano Arriagada, atua hoje, 20 anos. Como que é a agenda aí pro Luciano Arriagada? Vamos lá, o Luciano Arriagada vai jogar pelo Audax Italiano contra o Coquimbo Unido às 8 horas da noite. Então, uma chance de vê-lo jogar ainda que não entrou em campo, ainda pelo Audax Italiano, né? Pois é, cara, assim, não sei se eu espero grande coisa ali também, mas torço que ele consiga ter uma minutagem profissional, porque ele não teve minutagem profissional ainda sendo esportista, né? Então, até o momento, não conseguiu. Mas assim, tem agenda completinha de todo mundo por aí, Vincenzo? Vamos lá, cara, vamos lá, porque os emprestados voltam a campo nesse final de semana. O Rômulo é o único que joga só na semana que vem, só na quarta-feira, às 2 horas da tarde, pela Liga da Segunda Divisão da Turquia. O ABC, que você bem comentava sobre o Daniel Cruz, joga nesse domingo, às 3 horas da tarde. O Ceará do Matheus Felipe, sábado às 4h30, contra o Fortaleza pela final do Campeonato Cearense. O Remo do Jaderson joga hoje, às 8 horas da noite, contra o Tunaluso. O Pafos do Jajá joga domingo a 1h30. O Penharol do Matheus Babi joga às 4 horas da tarde amanhã contra o Nacional do Paraguai. Jogo Jogaço, importante, hein? o Matheus Babi pode receber minutos. E o Cianorte, como você bem comentou, volta a jogar só na Série D, né? E, inclusive, as datas vão ser definidas logo. Se não nessa sexta-feira, na segunda-feira a CBF deve definir. Vincenzo, a gente até comentou no começo desse vídeo quem que deveria estar aqui. Cara, eu montei assim algo na minha cabeça que eu acho que merece oportunidades fora do Atlético, até porque não receberá aqui essas chances. Dá pra montar quase que um time do lado goleiro pra cá, tá? Eu começaria com o Gabriel Pereira, cara. O que você acha? Concordo, cara, concordo plenamente. O Gabriel é um goleiro que mostrou muito bom nível na Copinha. E é até interessante, né? Porque ele não vai ter espaço. O Léo Link já tá na fila para ser o próximo goleiro do Atlético. Depois do Léo Link, o Mikael chega para ser um dos grandes também goleiros que tem uma avaliação muito boa, até nacionalmente. Então o Gabriel não tem esse espaço. Mas eu também não me desfazeria, sei lá, do Gabriel Pereira, porque, cara, ele é um goleiro de bom nível. E para ser um reserva na posição, se ele aceitar esse tipo de papel no elenco, seria sensacional, seria um baita reserva. Então, enfim, eu não venderia o Gabriel Pereira, eu não perderia Não, de os forma alguma. direitos econômicos do Gabriel Pereira, mas um empréstimo seria bem legal, um empréstimo para uma Série B, para um time até um pouco menor da Série A. Eu acho que ele conseguiria ter um nível muito bom num contexto muito bom também. Assim, é um goleiro que já passou por times na Europa. É um goleiro que jogou se não me engano, na Lazio e no Mônaco, né?
Exatamente. Passou pela Então, base assim, do Grêmio também, né? pois é, cara, pois é. Acho que realmente, quando a gente for fazer os shorts por aqui do Gabriel Pereira, você pode botar até ele com a camisa do Mônaco, tá? Que fez algumas aparições profissionais por lá. Cara, mais pra frente, cara, eu acho que tem dois nomes, 20 anos, que eu acho que deveriam estar aqui também. Eu não sei se você vai concordar. Eu acho que chegou o momento do empréstimo do Vinícius Cauê e do Lucas Beleze, cara. Eu acho que os dois tá na hora também de ter uma minutagem fora do Atlético. Cara, eu até concordo. Eu acho que o Vinícius Cauê, principalmente como lateral, não conseguiu desenvolver pelo Atlético, né? Não consegue ter um nível suficiente para jogar entre os profissionais. Agora, o Lucas Beleze, para mim, quando esteve em campo, e aí eu sei que a avaliação interna é diferente disso, mas quando esteve em campo pelo Atlético, quando a gente pôde vê-lo jogar com o uniforme no campo de jogo, o Lucas Beleze não foi mal. O Lucas Beleze teve jogos até bem interessantes, tem jogada de gol que ele inicia com lançamento, ele é um jogador que tem, e na minha visão, mostrou um potencial. E talvez o empréstimo não fosse a melhor opção aqui, porque iria para um novo time, teria que se adaptar a todo um novo contexto. Num Atlético que precisa de zagueiros, quem que o Atlético tem para jogar hoje? Thiago Heleno, Pedro Henrique, Matheus Gamarra e Kaique Rocha. Se lesiona um desses quatro, não tem quem jogue. Mas Então eu acho que talvez o Lucas Beleze se torne uma mesmo que entre o opção. Beleze, cara, o Beleze não tem esse nível que a gente precisa hoje para atuar. Eu acho que Não, ele teria o nível para Paranaense, né, cara? Mas para o que vem pela frente, assim, eu acho que é benéfico o empréstimo para ele justamente ter uma rodagem, cara, para ele não ficar tão parado aqui também. Eu penso muito por conta disso, para que ele possa rodar, possa ter outras oportunidades, enfim, aí ele conseguir continuar a carreira dele como profissional em outro clube, voltar mais consolidado, mais realmente com mais casca, para poder jogar aqui também. eu até concordo que ele não tem o nível para ser um titular do Atlético, um nível para jogar, por exemplo, os principais jogos do Campeonato Brasileiro. Mas contra talvez um dos times que subiu, um Criciúma, por exemplo, que o Atlético pode poupar jogadores e jogar um time misto. Contra talvez, bom, me foge agora os nomes dos times que subiram de divisão. Mas o Lucas Beleze, para mim, para jogar num time misto do Atlético, poderia ter essas oportunidades. E como o Atlético tem poucos zagueiros no elenco, tem 4 zagueiros em nível, o Lucas Beleze talvez consiga ter oportunidades, como oportunizaria também o Marcão nessas partidas. Porque ter essa transição da base profissional é onde o Atlético tem pecado demais em poder aproveitar os talentos da sua base. E você emprestar o cara assim, por exemplo, o Lucas Beleze subiu agora. O primeiro ano de profissional dele pelo Atlético é esse. E emprestar de cara já talvez leve ele para um contexto ruim, como foi, por exemplo, o contexto de vários caras. O próprio Daniel Cruz foi jogar, já foi emprestado mais de uma vez. O próprio Juninho, emprestado mais de uma vez. O caso do Julimar, emprestado mais de uma vez também. Então, talvez emprestar e ter essa rodagem não dê certo em muitos dos casos. Talvez ficar aqui no Atlético, ter esse desenvolvimento de perto com a comissão, aproveitar uma lacuna que é a zaga no elenco, e talvez ele consiga ter oportunidade. Tem que jogar bola, é bem verdade. E em alguns momentos eu vi que ele tem esse potencial de chegar num nível bom. Por isso eu não emprestaria o Lucas Beleza. É justo. Eu acho que os outros dois que eu queria citar para você, pra gente poder fechar o vídeo, seria Danielzinho e Renan Viana, cara. Cara, o Danielzinho eu concordo. O Danielzinho foi testado no profissional, o Danielzinho não conseguiu mostrar um nível interessante e acho que realmente deveria ser emprestado. O Renan Viana, cara, o caso do Renan Viana é complicado, porque ele Pois é. volta de lesão, né? E agora fazendo toda essa transição e também a transição da lesão e da base ao profissional. Então são dois grandes processos e processos difíceis na carreira de um jogador. E ele concorre com muita gente para jogar no Atlético, né? Vai concorrer com o Mastriani, Mastriani, vai Pablo, concorrer com o Diório. Pablo. Exatamente. Então, acho que um empréstimo poderia ser benéfico, E ele é porque bem melhor ele que o não. Diório, que fique claro, né? Ah, Mas a com questão é, certeza. é que assim, o Diório custou 12 milhões de reais, né? E logo, logo vai ter oportunidade. Querendo ou não, ele vai ter oportunidade. Talvez o empréstimo seja aqueles empréstimos de 6 meses, né? Para acabar no Pois é. final do ano Até o e final ele do jogar o ano. Campeonato Paranaense do ano que vem. Acho que É, seria interessante. é isso que eu Mas pensei. tem que tomar um cuidado muito grande com o time. Por exemplo, o Muito. Atlético encontrou no Göztepe da Turquia um time com um contexto positivo para o Rômulo se desenvolver. Mas em todos os outros, praticamente, times dessa nossa lista dos pupilos aí, é Sim. difícil a gente ver um contexto positivo. Talvez no Penharol com o Matheus Babi. Eu acho que o Mas Penharol foi nos uma ideia outros, boa. o Penharol foi uma boa ideia. E o Penharol precisava do centroavante. Mas assim, é difícil você achar esse contexto. Se encontrar um contexto bom pro Renan Viana jogar e conseguir mostrar números, mostrar potencial para chegar para jogar um Campeonato Paranaense
em janeiro como um outro nível na carreira, como um cara que foi testado no profissional, que tem uma certa rodagem de 6 meses ali e que consegue somar ao elenco profissional sem se preocupar com lesão, aí eu acho que é bem interessante e nesse caso também emprestaria ser o Renan Viana. Muito justo, Vincenzo. Então tá feito o Radar dos Emprestados essa semana, um pouco diferente, mas mesmo assim entregamos todos os números que a galera quer saber a atualização. Fechou, meu querido? Fechado, cara. Pô, muito legal fazer esse quadro. Maneiro Semana demais, que vem a gente velho. volta com os dados e estatísticas e Torcemos que atuações de todo mundo com que gols, né? atuar. Ah, De com preferência certeza. com gols. Gol, Exatamente. assistência, qualquer coisa pra gente poder comentar aqui e dar o destaque da semana pra alguém ali, né? Porque senão a gente não teria destaque na semana graças à data FIFA. É bem verdade. É bem verdade. Fechou, Vincenzo. Forte abraço, meu querido. Tamo junto. Valeu, tamo junto.